Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Olá a todos, aqui é o pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, nossa dose diária de leitura e reflexão na palavra do Senhor. Estamos terminando hoje a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, essa carta tão importante, conhecida como Carta da Liberdade. Geralmente as cartas de Paulo terminam com uma parte muito prática. E não é diferente com a correspondência aos Gálatas. Paulo lida a partir do versículo 1 sobre aqueles irmãos que são pegos em pecado, ou aqueles irmãos que cometem algum tipo de pecado, esse pecado que tem uma reverberação para, além de si próprio, que atinge, por exemplo, a comunidade. Como que a igreja deveria tratar com essa pessoa, com esse irmão? A primeira coisa que nós temos claro é que todos nós estamos, de alguma maneira, suscetíveis a erros. Embora nós não vivamos mais na escravidão da lei, mas na liberdade, na novidade de vida, por meio da operação e do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não somos imunes ao pecado, muito pelo contrário, nós ainda estamos revestidos da pecaminosidade que ainda está em nós. Nós fomos perdoados os nossos pecados, nós temos a salvação em Cristo Jesus, mas ainda continuamos com os pés em contato com este mundo, vulneráveis às tentações. E pode acontecer que eu peque, pode acontecer que o outro peque em relação a mim. E o que nós devemos fazer? Primeiro, quem peca deve se arrepender. Mas, se alguém pecou contra você, a necessidade é de restaurá-lo. E como que nós devemos fazer isso? Com mansidão. Aquele que é espiritual trata com mansidão os pecadores. É diferente do padrão de outrora, dentro do judaísmo, aonde o tacão da lei era pesado sobre os pecadores, aonde os grandes mestres da lei olhavam com um certo tipo de desprezo aquelas pessoas que não estavam na mesma condição espiritual que eles. Paulo diz o seguinte: vocês que são verdadeiramente espirituais, coloquem em ação, por exemplo, a virtude da mansidão, tratando esses irmãos que precisam tanto da nossa ajuda, levando o fardo dele sobre vocês, porque assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Cada um examine os próprios atos, cada um seja bondoso, generoso. Se você está sendo instruído por alguém, trate de compartilhar coisas boas com ele. Não nos cansemos, por fim, de fazer o bem. Nós que fomos salvos por meio da graça, nós que cremos e fomos revestidos da justiça de Jesus, somos aqueles que temos a obrigação moral diante de Deus de praticar boas obras. E nós já tratamos aqui, na nossa leitura aos Gálatas, os capítulos anteriores, que as boas obras são decorrência natural da fé que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aquilo que nós fazemos em relação ao outro, em benefício aos nossos irmãos, é aquilo que nós estamos semeando. E aquilo que semeamos em tempo oportuno, nós poderemos colher.
Aqui nós estamos falando da lei da semeadura. Olha, não achem que Deus não está olhando para as coisas. Cuidado, de Deus não se zomba, porque aquilo que você semear, certamente você ceifará. Se você semear para as coisas da carne, você vai colher destruição. Mas se você semear coisas relacionadas à sua nova vida no Espírito, você vai colher coisas espirituais, você vai colher bênçãos de Deus, você vai colher amor, você vai colher fé, você vai colher esperança. E Paulo, ele coloca um ponto final nessa parte prática, dizendo o seguinte: olha, façam o que estiver ao alcance de vocês para fazer o bem, especialmente aos da família da fé, especialmente ao círculo próximo de irmãos. Dentro da nossa comunidade local, nós poderíamos pensar, dentro da nossa família. Não adianta nós queremos, por exemplo, querer fazer muitas coisas com pessoas que estão distantes de nós, quando nós não temos olhos nem para quem está perto. A importância da comunidade local, da nossa igreja local, dentro da nossa rotina, está em que aquele lugar onde Deus nos colocou é justamente o lugar que Deus quer que nós façamos o bem, que nós coloquemos em prática as virtudes verdadeiras desse evangelho que expressa uma nova vida, esse evangelho que é vivido dentro da dimensão do Espírito Santo. Nós precisamos viver uma nova vida, e a maneira visível de você mostrar e demonstrar para outros que você realmente vive uma vida centrada no Espírito é essa disposição incansável em fazer o bem, em ser bondoso para com outras pessoas. E Paulo não poderia fechar essa epístola de forma diferente. Ele vai novamente reafirmar aquilo que ele vem repetindo ao longo da sua carta. E ele enfatiza dizendo o seguinte: olha, veja com que letras grandes eu estou escrevendo a vocês com meu próprio punho. Sabe quando você está mandando uma mensagem para alguém e você quer enfatizar, você não manda em letras maiúsculas o texto, em letras garrafais? É a mesma coisa. Paulo, na sua carta, ele escreve com letras grandes para reforçar o quê? A grande verdade do Evangelho, que o Evangelho não está centrado nas nossas obras, não está centrado nos nossos méritos, não está centrado no nosso status ou na nossa aparência, mas está centrado totalmente na cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala o seguinte: olha, a circuncisão não tem mais valor. Parem de falar que vocês têm que se circuncidar, porque a circuncisão não tem mais valor. Parem de impor isso às pessoas, porque na verdade vocês estão colocando a causa da circuncisão para vocês não serem perseguidos, nem pelos judeus, nem pelos romanos. Vocês querem estar de boa, e a circuncisão passa a ser um pretexto para vocês ficarem confortáveis aonde vocês estão. Enquanto vocês estão se gloriando no status de vocês como filhos fisiológicos ou na aparência de Abraão, eu não tenho nada disso a me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cruz que estava sendo negligenciada justamente por aqueles que estavam advogando a circuncisão e a volta ao status anterior da lei. Vocês não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo, mas para mim, Paulo, o único motivo de glória é justamente a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ele conclui dizendo: de nada vale ser circuncidado ou não. O evangelho e a graça sobrepassa a circuncisão. Ser circuncidado ou não, não importa mais. E o que é então realmente importante? É ser uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas, passadas, passaram. Tudo se fez novo. O importante é nós sermos revestidos da nova criação, da novidade de vida. Vida essa que Paulo já explicou, que é a vida vivida no âmbito do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos selou. E para estes, para nós hoje, que vivemos também dentro do guarda-chuva da graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
Paulo diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, esse padrão, essa verdade, e também sobre todo o Israel de Deus. Por que a expressão Israel de Deus é importante aqui? Porque os judaizantes e os judeus pensavam que eles eram o Israel de Deus, porque eles cumpriam as prerrogativas da lei. Eles se tornavam, de alguma maneira, participantes de um ritual que os identificava a Abraão. Mas o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, o povo de Deus a partir da graça, não é medido em termos da circuncisão ou não, em termos da cor da pele, em termos de um estereótipo, não. O verdadeiro Israel de Deus é constituído por todos aqueles que creem e professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e vivem o novo status de livres no Espírito Santo. Você que crê hoje em Jesus Cristo, você é o Israel de Deus, alvo da paz e da misericórdia de Deus. Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. Vocês que advogam a circuncisão, vocês querem mostrar a marca da circuncisão que os qualifica, na opinião de vocês, para serem de Deus? Eu mostro a minha vida cheia de feridas, cheias das marcas de Cristo. Cada ferida, cada marca no meu corpo testifica que eu não vivo mais para esses padrões da lei. Eu não vivo mais construindo a minha torre de méritos. Eu vivo em função unicamente do Cristo e do Cristo crucificado. O Cristo que morreu por nós. Por Ele que eu tenho nos meus ombros, no meu corpo, em cada parte, do meu exterior e do meu interior, as marcas de Jesus. Meu amado irmão, irmã, você tem as marcas de Jesus na sua vida? Pode ser que nós estejamos muito bem. Nós não temos perseguição em nosso país, nós não somos apedrejados, mas que outras marcas você tem a oferecer? As marcas de Jesus, as marcas interiores de Jesus, as marcas de Jesus que se manifestam no nosso testemunho como novas criaturas, generosas, graciosas, que têm a oferecer ao mundo o amor de Deus, que vivem a realidade do Evangelho dentro do âmbito menor da família da fé, mas também que oferecem ao mundo uma dimensão ampla do chamado de Deus, esse chamado que é para os seus eleitos. Qual é a marca de Cristo que você quer apresentar? Qual é a marca de Cristo dessa verdadeira liberdade para a qual Cristo te libertou para viver? Que Deus realmente fale com você por meio dessa carta tão preciosa, tão forte e incisiva, mas uma carta tão preciosa que ainda fala para nós hoje acerca da centralidade da graça, da importância de se viver uma vida no Espírito Santo, vida esta de liberdade, esta nova vida que Deus, por meio da sua palavra, nos convida a viver. É assim que termina essa carta. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.